Almir, fala para o pessoal aqui da Máquina de Mistérios, todos esses... Porque o Almir contou pra gente aqui alguns casos. Gente, ele tem uns casos aqui muito doido, meu. Então aí eu pedi pra ele se ele contava aqui, pessoal da Máquina de Mistérios, o que... Ó, tem de tudo. Mas assim, alguns de OVNIs, né? Tem até de mistério que ele contou aqui. Mas ô Almir, conta aquele que você viu, aquela nave triangular. Como é que foi essa história? Bom, aqui eu costumo dizer assim, quando o pessoal me pergunta essas coisas, que eu vi assim, eu já vi uns aviões dando ré, né? Porque você começa para falar, principalmente para as pessoas que não acreditam, então eu prefiro falar que era o avião que estava lá em cima e dando ré. Então, no ar, eu vi várias coisas. O mais impressionante no alto que eu vi foi uma bola de fogo bem assim, na frente de onde nós estamos, para o horizonte, e ela estava como se fosse a uns 5 centímetros do nível do mar, e de repente, coisa de fração de segundo, eu olhei aquela bola vermelha, eu falei, será que é o sol nascendo no lugar errado? E de repente, do nada, ela caiu perpendicularmente assim, em direção ao mar e sumiu. Não sei se ela entrou na água ou se ela, por conta da circunferência da Terra, ela continuou para baixo, né? Então esse foi o mais impressionante no ar. Aliás, luzes brancas a gente vê sempre, com maior frequência. Às vezes luz amarela, verdezinha, a gente vê bastante. Aí também, assim, Almir, não identifiquei. Almir, essa bola aí de fogo, que, né, dava para ter ideia de mais ou menos o tamanho dela, mais ou menos. Imagina o sol, a lua nascendo no mar. Para quem já viu a lua nascendo no mar, era assim, guardada um pouquinho menor. Tá? Um pouco menor. Era uma bola bem grande mesmo. Ela era como se fosse a lua nascendo no mar, ela fica bem grande. Vamos supor a lua nascendo no mar fotografada num celular comum. Aí ela fica menorzinha. Então, coloca nessa proporção. Ela seria, olhando daqui como se fosse um grãozinho de ervilha. Aí dá para ter uma ideia. E foi aqui na praia mesmo? Foi, esse eu vi daqui mesmo, onde a gente está sentado. Ah, daqui? Esse eu vi daqui. E foi mais ou menos em que... Tem um barquinho lá na frente, não sei se você está vendo, mais ou menos como se fosse uns 10 graus para o lado esquerdo, assim. Aí é mais ou menos ali. Tá, eu estou quase bem na frente onde era. Ah, e aquele o sol, barquinho. E o sol e a lua nasce exatamente na ponta daquela pedra. Então jamais poderia ser sol desse ou a lua lado, ali. né? Então, ó, pessoal, nasce aqui, ó, o sol e a bola de fogo estava aqui, ó. Na linha mais ou menos que ela estava, mais ou menos na linha daquelas nuvens, não sei se dá para ver no vídeo Dá pra direitinho. ver. Tem as nuvens, ele estava como se estivesse bem embaixo das nuvens. E aí do nada ela correu em sentido mar, né? Só que eu não sei se caiu na água ou se ela, pela circunferência terrestre, ela estava do outro lado. Isso aí, Almir, você lembra que data que foi isso aí ou não? Mais ou menos Esse aí tem ano. mais ou menos uns 8 anos atrás, então eu acredito que foi 2014. Agora, esse aí foi 2014. E eu vi esse que eu acho que foi o mais impressionante, que foi mais ou menos em 2010, e esse eu vi em terra. E esse foi bem impressionante porque era mais ou menos umas 2 horas da manhã, a praia aqui ela já é deserta, né? E 2 horas da manhã, tipo numa terça-feira, fica mais deserta ainda. E tava eu e um amigo meu lá na área de casa, que tem a mesma visão que a gente está aqui. E batendo papo, daqui a pouco eu olho para a praia e eu vejo um triângulo de aproximadamente uns 2 metros de altura, que era o que eu presumo, né? Era um triângulo. Em princípio eu pensei que era um guarda-sol mais ou menos aberto, mas 2 da manhã eu não viria o guarda-sol se não tivesse iluminação. E tinha umas luzes, que eu lembro que era vermelha, laranja, amarela, e um pouco mais, não era luz clara, não era muito forte na base, entendeu? Era uma luz que era mais fraca do que as luzes das 2 laterais. E foi engraçado que eu olhei aquilo, falei, o que é aquilo lá? E comentei com um amigo meu. Aí eu apaguei a luz da minha área. Eu apaguei a luz da área e apagou a luz lá de baixo. Aí eu acendi a luz e acendeu a luz lá de baixo. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos fazendo assim. Acendia e apagava, e lá a mesma coisa, acendia e apagava. Bom, eu falei, 2 horas da manhã, eu sozinho não vou descer. E eles estavam na areia, né? Depois ele vai mostrar mais ou menos o ponto, que era bem aqui na frente. Tá vendo? Tem 2 árvores, 2 arbustos maiorzinhos ali, eles estavam ali. Na época, aquela saída do riozinho, ele estava saindo mais para o lado esquerdo, para a direita aqui.
Porque esse rio, ele às vezes sai mais para a direita, mais para a esquerda. Então, mais ou menos entre aquelas duas arvorezinhas ali. Bom, marquei bem o local e no dia seguinte, de manhã, né, depois de ficar um tempão observando, falei, quer saber, sozinho eu não vou descer, né? E eu só achei estranho, porque eram luzes que elas, assim, ficavam firmes e de repente elas piscavam, né? E você acredita que poderia existir uma inteligência ali? Eu não Pelo sei fato se era de- inteligência, eu não sou inteligente, eu piscava, apagava a luz, ele apagava, quer dizer, provavelmente, realmente, é a coisa que você eu não posso afirmar o que era, eu tenho certeza que não era gente, porque no dia seguinte, logo cedo, eu fui lá e não tinha marca de pé na areia, naquela área, estava lisinha a praia, como se tivesse assim, nunca ninguém pisado. Então, quando acontecem essas coisas, normalmente, se a gente tem as pegadas, né? E aquele dia de manhã eu fui lá, não tinha pegada nenhuma, não tinha nada de rastelado, não tinha nada de queimado no chão, quer dizer, era alguma coisa que até hoje eu não sei o que é, fiquei muito curioso, mas são alguns mistérios que acontecem aqui no Caramborê. Já escutei muita gente falar um monte de coisa, que já viu um monte de coisa aqui. Eu já vi algumas coisas que realmente eu não consigo identificar. E tenho curiosidade, muita curiosidade. Mas eu acho que era alguma coisa... Bom, fica ao critério de vocês, pensem o que vocês quiserem. Eu não posso afirmar nada. O que eu posso afirmar é que isso foi uma coisa que eu vi mais ou menos em 2010, né? Tem mais ou menos uns 12 anos atrás. 2 horas da manhã, e numa noite clara, uma noite bonita até. Aliás, para quem gosta de observar as estrelas e a noite aqui, é muito bonito, porque a gente deixa com pouca iluminação, então dá para observar e tendo paciência vocês podem ver bastante coisa. Mas esse foi um fato que eu achei que, sei lá, vale a pena. Tem muita história, né, que a gente escuta e talvez essa seja mais uma que vocês possam contar. Mas essa foi uma coisa que realmente eu vi e até hoje me impressionou bastante. E aqui tem muita história, né, Almir? Assim, a gente está ouvindo aí das pessoas, os poucos moradores da região, né? Porque aqui é uma reserva, né? E a gente tem histórias de mistérios, disco voador, Sim. luzes, coisas que acontecem na estrada, né? Então a gente acaba ouvindo aí muita Sim, coisa. aqui tem várias histórias. Essas histórias da moça de branco, já por alguns amigos meus já relataram de ter visto. E recentemente parece que teve até um caso do motorista do ônibus que falou que viu aí essa moça de branco lá e tal. São histórias, né, que a gente sempre escuta relatos, mas eu tenho muitos amigos que vêm aqui até para fazer trabalhos espirituais, né, que eles vêm para cá, são clientes do camping. E eles falam que aqui tem uma energia muito diferente. Agora, eu realmente não sei, eu não estou falando por mim. É só perguntar para as pessoas que já vieram aqui no Camping Caramborê, né, no Mirante do Caramborê. Eu tenho certeza que tem uma energia muito boa nessa região aqui, tem. E é um lugar que, se você gosta de contar, de escutar as histórias, tem aqui as histórias do pessoal antigamente, né, ali na Cachoeira do Guilherme, que é aqui próximo também, não tão próximo, 4 horas de barco, tinha um senhor lá, o seu Sátiro, que fazia curas assim fantásticas, né? Isso tá até na história, se você der um Google lá, o seu Sátiro, você vai ver que ele tinha muita coisa que ele fazia medicinal, e isso hoje se perdeu muito, mas esse aí eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas muitos moradores aqui na região da Barra do Una conheceram, tiveram até a vivência com ele, alguns foram até curados de alguma coisa por ele, e tem várias outras coisas, aqui tem muita energia mesmo. Almir, essa história aí dessa moça aí, o que é? Ela é um fantasma que o pessoal fala, desaparece? Tem a história do ônibus que o motorista mudou, até foi embora. Como é que é isso aí? Essa aí foi recentemente, até eu não sei se foi fato, porque eu não escutei da boca dele, mas eu escutei das pessoas que ele contou, né? Que ele estava vindo numa dessas noites aí, né? Que o ônibus aqui chega às 8 horas da noite. E muitas vezes o motorista veio até sozinho.
Eu tenho que falar isso, tem que tomar cuidado, depois nenhum motorista vai querer fazer essa linha, né? Mas, segundo o que foi dito, chegou numa certa altura ali, o motorista estava com o ônibus vazio, ele escutou uma voz, para aqui, né? E parece que pôs a mão no braço dele, a mão fria, e aí ele olhou assim, não tinha ninguém, aí ele parou o ônibus, daí olhou, não tinha mais ninguém. Isso é recente até, essa história eu escutei há pouco tempo. Então é Se um verdade, mistério, eu não sei. né? E eu tenho um outro amigo, que eu não vou falar o nome dele, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar bravo. E que ele falou que um dia ele estava vindo também na estrada e de repente ele olhou pelo retrovisor do carro dele e tinha uma moça sentada no banco de trás. Ele de branco também. E aí de repente, e esse cara inclusive ele nunca mais ele veio para Barra do Una à noite, né? Mas assim, tem vários relatos, tem pessoal que diz já ter visto muita coisa aqui. Eu mesmo, essa parte de espíritos, eu nunca vi ninguém. Nunca vi nenhum espírito, né? Mas eu não duvido, porque tem Onde a tanta fumaça. coisa, tem tanta coisa nesse universo que o homem desconhece. Até ontem a gente estava conversando, né, que a tecnologia hoje está ficando tão grande, mas ainda tão pequena, que hoje você pega aqui o seu celular, tá igualzinho que a gente via antigamente lá nos desenhos dos Jacksons, há 50 anos atrás. E será que a gente não vai aprender tanta coisa, de repente até viagem no tempo, como era no túnel do tempo, essas coisas? Eu só acho muito estranho, tem coisas assim que eu falo, caramba, quanto mais eu sei que nada sei. Então é bem complicado isso. E o Almir, ontem à noite a gente estava fazendo vigília, eu percebi aqui pessoal com luneta, pessoal observando, porque o céu aqui ele é muito limpo, né? Dá para ver todas as estrelas. Então a gente fica aqui, pessoal, ó, nesse local, aqui que é, né, o mirante mesmo, é aqui, mirante, né? Faz parte do mirante. E ó que céu, gente. Isso aqui à noite, ó, vocês imaginem como que é bonito isso aqui, ó. Ele é favorecido, né, pela baixa quantidade de iluminação, que a gente coloca menos possível de iluminação. E quando vem gente até para fazer esses estudos e pesquisas do céu, a gente evita até acender as luzes. Só fica a base ali de banheiro, mas aqui fica bem escuro. Então você vê uma quantidade mas muito superior ao que você vê em qualquer outro lugar. Além disso, a ausência de poluição. Aqui você não tem fábrica, não tem nada, não tem carro passando, então não tem poluição nenhuma. Quando você pega uma noite limpa, sem nevoeiro, nossa, dá para você ver tudo quanto é estrela. Dá para você fazer todo aquele negócio de time-lapse. Quem gosta de estudar as estrelas, é um dos lugares que eu acho que assim, semi-urbanizado, né? Porque aqui não tem urbanização, tem uma recepção natural, mas que você consegue fazer estudos, pesquisas sobre... eu já fiquei, ganhei bastante tempo vendo toda essa parte de estrelas, e aí eu fico pensando como é que aqueles caras da antiga faziam todos aqueles mapas de estrelas. Olha, tem muita coisa interessante a natureza, é só para quem é apaixonado por ela, como nós, né? Que legal, Almir, eu agradeço aí esse relato aí, pessoal da Máquina de Mistérios. E pessoal, ó, é magnífico. Vocês têm as imagens aí que eu fiz a edição aqui, gente. Ó, só falo um negócio para vocês, vale a pena. Eu sempre falo para vocês assim, ó, meu, seja um velhinho com história para contar. Então vem pro campo, ó, se você não gosta da questão da vigília, você vai curtir acampar. Meu, aqui tem banheiro, tem cozinha, tudo limpinho, tudo show de bola. O atendimento do Almir aqui é nota 1000. Então vale a pena. Pessoal, ó, vou até mostrar aqui para vocês, embora eu já passei aonde já os takes aqui. E assim, Almir, deixa um abraço aí pra galera, agradeço aí a tua... Eu que agradeço aí a sua presença, do seu grupo aí, o Carlos, e o pessoal da Máquina de Mistérios aí, um grande abraço. Olha, que isso aconteceu, agora não tenho como provar, tá? Então um abraço para todo mundo, e vocês que têm curiosidade, continuem pesquisando e procurando, quem sabe um dia a gente acha alguma coisa, né? Em breve.
Valeu, garotos. Falou. Um abraço.